O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Padre Jonas gostava muito do texto: e tu, meninos, serás chamado profeta do Altíssimo. E a gente olha para a vida de Padre Jonas e vê que ele, de fato, viveu como um menino nas mãos de Deus. Olhando o profeta que nos fala hoje, que ontem na liturgia ele teve aquela visão da glória de Deus, como que Deus preparasse o profeta para o que ele ia falar, porque essa é a pedagogia dele, ele capacita a pessoa, dá condições para que ela possa acolher a palavra que ele tem a nos dar. O profeta, depois de contemplar a visão, recebe a missão. E a missão dele era falar as palavras de Deus. A figura usada no texto de comer o livro, devorar o livro, quer dizer, pegar o conteúdo deste livro e tomá-lo como um alimento para que esse conteúdo todo encha o nosso ser e a partir de nós falar. Vamos dizer de um outro modo, Deus dá ao profeta a mensagem. O profeta pega esta mensagem e a traduz, vou dizer assim, e a coloca para os seus ouvintes de forma que eles compreendam. Assim a palavra de Deus, ela não entra em nós e não sai do mesmo jeito que entrou. Ela sai, lógico, com toda a força, com toda a potência que ela tem, mas na nossa expressão, na nossa vivência. Aí nós vamos entender quando Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e põe em prática, né? Esse é o meu seguidor, esse é o meu discípulo. Por quê? Comer a palavra significa ouvir a Deus, assimilar ela na sua vida e vivê-la profundamente, de forma que o meu falar, o meu pensar, o meu ser expresse aquilo que eu recebi de Deus. Isso que é evangelizar. Evangelizar é colocar o Evangelho no coração das pessoas, como ele por primeiro deve entrar no nosso coração, porque senão eu vou ser apenas um estudioso, né, um conhecedor da palavra, que vai falar para os outros a palavra de Deus. Mas aquele que come a palavra, aquele que
assume a palavra na sua vida, esse tem propriedade para dizer aos outros, porque primeiro ele toma posse dela. E o profeta vai dizer que a palavra é doce como mel na boca. De fato, quando a gente ouve os ensinamentos de Deus, a gente se alegra. Mas na hora de pôr em prática, aquilo parece ficar amargo, né? Ou na hora de executar a palavra de Deus na nossa vida, aquilo se torna algo bem sofredor, mas é libertador. Como libertar se não houver luta, se não houver esforço da nossa parte, empenho de nossa parte? Então esse acolher o que Deus quer, isso está bem na pessoa do nosso fundador, Padre Jonas, que primeiro ele acolhe a palavra e coloca na sua vida. E como um menino, ele se dispõe a obedecer em tudo a Deus. É isso que o Evangelho hoje está dizendo para nós. Quem é o maior no reino de Deus? A gente pensava em categoria humana, né? Mas Jesus responde de forma bem concreta. O maior é aquele que se torna uma criança, simples e totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. E as pessoas simples, ela nos cativa. A pessoa simples, ela dá segurança. Quando o Padre Jonas chegou para Dom João Hipólito, até Dom Antônio Miranda, antes de Dom João Hipólito, né, colocando o trabalho dele e o bispo incentivando, depois Dom João acolhendo aquela realidade que é a comunidade de Canção Nova, a sua formação, o seu desenvolvimento, foi na simplicidade dele. Ele não chegou lá como um arrogante dizendo: senhor bispo, a igreja precisa de mudanças e o evangelho é o que vai dar uma nova realidade. Ele chegou com simplicidade, apresentando uma coisa concreta. Aquilo que ele recebeu de Deus, que ele dava aos jovens e que o bispo viu. E o bispo deu todo o aparato que a comunidade precisou. Nós não nascemos do acaso. Nós não nascemos de uma vontade humana, nós nascemos de uma graça de Deus, de um poder de Deus, de uma força de Deus, que um homem que foi simples como uma criança acolheu. Então é fácil entendermos o Evangelho. Quem não se tornar como uma criança, né, não entra no reino, esse é o maior no reino de Deus. Porque é aquele que se deixa conduzir por Deus. Como uma criança, ela se deixa conduzir pelo adulto, se sente protegida por ele. Assim, no reino de Deus, é aquele que, diante de Deus, é simples. Escuta, obedece, faz cumprir. Esse é o profeta Jonas. Esses são cada um de nós também, que na medida, né, da escuta da palavra, por isso que nós estudamos ela, nós meditamos nela. Padre Jonas foi chamado o Jonas da Bíblia, né? Era Jonas da Bíblia, chamava ele de Jonas da Bíblia. Por quê? Porque ele praticamente devorou a Bíblia. Estudou, meditou, sabe, rezou a Sagrada Escritura. Pôs na sua vida, pôs no seu coração primeiro, para depois distribuir, para depois dar conhecimento. E isso atraiu a muitos, e deve hoje continuar atraindo, porque ele nos deixou como sementes, para que esse anúncio pudesse, né, chegar ao coração dos homens e das mulheres, e eles pudessem fazer uma experiência de Deus, e essa experiência os levasse a ser homens e mulheres que caminham em Deus. Que o Espírito Santo, que é o nosso grande promotor de vida, infunda em nós esta graça de sermos crianças diante de Deus, sermos simples. Mesmo que a gente conheça muita coisa, mas a gente ser simples, ser totalmente dependente de Deus, totalmente entregue nas mãos dEle, e se alimentar
desse alimento que é a sua palavra, e que Jesus o transforme em Eucaristia, o pão e o vinho, que nós vamos daqui a pouco apresentar a Deus, se faz presente no meio de nós. Tanto que ele vai dizer, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida em si. A palavra de Deus se fez carne, e esta carne nos alimenta, essa vida nos alimenta. Por isso, abramos o nosso coração e peçamos a Deus esse dom de sermos crianças. E como crianças, dependermos totalmente de Deus e nos alimentarmos da sua palavra. As minhas palavras são espírito e vida, e traz salvação àqueles que a acolhem. Que assim seja. Amém.